Sejam todos bem-vindos ao nosso café com o Rei dos Reis. A gente vai bater um papo aqui sobre como desenvolver a nossa inteligência emocional. Existe uma pergunta que pode transformar a sua vida. Já vou começar com uma pergunta aqui. E essa pergunta não é quanto dinheiro você tem. Essa pergunta não é qual profissão você exerce. Ela também não é, desculpa, qual o seu nível de conhecimento. Não é nada disso. A pergunta é: como você reage quando a vida não acontece da maneira que você gostaria? Simples, né? Só que poderosa. Porque é nesse momento que a inteligência emocional aparece. Inteligência emocional é lidar com as suas emoções. Não é estar calmo o tempo todo. Não é isso. É lidar com as suas emoções. Quando tudo está bem, quase qualquer pessoa consegue dar risada. Quando tudo está dando certo, quase qualquer pessoa consegue manter a calma, a tranquilidade. Quando tudo acontece conforme o planejado, é fácil parecer equilibrado. Aí é moleza. Mas e quando surgem críticas? Diz aí. Quando surge uma perda, quando alguém decepciona você, como é que fica a situação? Quando aparece uma dificuldade financeira, essa é brava, hein? Quando um plano seu fracassa, quando a vida muda de direção. E aí? A verdade é que é nesses momentos que a gente descobre o quanto somos emocionalmente fracos ou fortes. Eu quero que você descubra o quanto você é forte. Hoje a gente vai conversar sobre algo que com certeza vai melhorar os seus relacionamentos, sua saúde emocional, sua vida profissional, sua espiritualidade, sua qualidade de vida. Vamos entender o que realmente é inteligência emocional aqui hoje. O que a neurociência descobriu sobre ela, como a PNL, Programação Neurolinguística, contribui para esse desenvolvimento. E por que muitos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo representam exemplos extraordinários de maturidade emocional. E antes da gente começar aqui, eu quero dizer mais uma vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Já pega o seu café aí e me acompanha. E olha, não é um canal para ser chato de forma alguma, hein? Eu não quero que você ache esse canal chato como uma coisa bitolada, é, religiosa, no sentido de que. Você entendeu? É algo chato? Não. É algo sobre inteligência emocional. Sobre você ter qualidade de vida. E se fizer sentido para você, curta e compartilha esse vídeo, porque o YouTube vai entender que é legal e vai mandar para outras pessoas. E uma última coisa. Se você quiser aprofundar esse assunto, conhecer a comunidade que eu tenho, a Arte de Viver Bem, os links estão na descrição do vídeo. Vai lá. Tem até meu WhatsApp lá, tá bom? Agora pega o seu café aí e vamos refletir junto. Primeiro, a gente precisa esclarecer uma coisa. Inteligência emocional não significa não sentir emoções. Muitas pessoas acreditam que ser emocionalmente forte é nunca sentir medo, por exemplo, nunca sentir tristeza. Nada a ver. Nunca senti raiva, nunca senti insegurança. Eu sinto tudo isso. Mas isso não é inteligência emocional, não sentir essas coisas. Isso seria apenas repressão emocional. Pessoas emocionalmente inteligentes, elas sentem tudo isso que eu falei. Inclusive eu sinto. E eu sei que você também. A diferença é que elas não se tornam escravas dessas emoções. Imagine um capitão navegando em alto mar. Ele não controla os ventos, não controla as tempestades, não controla as ondas. Mas ele consegue controlar o leme dele. As emoções, as emoções são parecidas, as emoções. Você nem sempre escolhe o que você sente, mas você pode aprender a escolher como responde ao que sente. Faz sentido? A neurociência mostra que nossas emoções surgem muito rapidamente, muitas vezes antes mesmo de termos consciência delas. Por isso, algumas reações parecem automáticas. Uma crítica chega, uma raiva aparece, uma perda acontece, a tristeza surge de repente, uma ameaça aparece quando você menos espera, o medo surge. O problema não está na emoção. O problema está em agir impulsivamente sem refletir. Uma das primeiras habilidades da inteligência emocional
é a autoconsciência. Em outras palavras, para ficar bem simples aqui, autoconsciência. Perceber o que está acontecendo dentro de você. Parece simples, mas não é. Na verdade, é até simples, mas não é fácil. Muitas pessoas passam anos sem observar as suas próprias emoções. Elas sentem irritação, por exemplo, sem perceber. Sentem medo, sem perceber. Sentem insegurança, sem perceber. Sentem tristeza, sem perceber. Então passam a agir guiadas por emoções que nem sequer identificaram. E isso é difícil demais. Existe uma pergunta poderosa, antes um golinho no café. O que eu estou sentindo nesse momento? Apenas essa pergunta já pode mudar completamente a forma como você reage, porque aquilo que é observado deixa de controlar você tão facilmente. A segunda habilidade é aprender a administrar as emoções. Observa, administrar Administrar não significa eliminar, não é isso. Significa lidar com elas de forma inteligente. Por exemplo, sentir raiva não é um problema. O problema é permitir que a raiva tome decisões por você. Já aconteceu de você tomar decisões não muito legais porque estava com raiva? Sentir medo não é o problema também. Qual que é o problema? É permitir que o medo determine o rumo da sua vida. Sentir tristeza também não é o problema. Onde está o problema? É acreditar que ela define quem você é. A programação neurolinguística ensina que a gente não reage apenas aos acontecimentos. A gente reage principalmente ao significado que a gente dá a eles. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação, o mesmo problema. Uma cresce, uma expande, a outra desiste. Uma aprende coisas novas, a outra sofre o dia inteiro. A diferença, muitas vezes, está onde? Na interpretação. Pense em alguém que recebe uma crítica, por exemplo. Talvez seja o seu caso. Uma pessoa pensa: ah, eu sou um fracasso. Recebeu uma crítica, ela pensa: eu sou um fracasso. A outra pensa: talvez exista algo que eu possa aprender aqui. Com essa crítica. O acontecimento foi o mesmo, não foi? Mas o significado mudou completamente. E as emoções também. A terceira habilidade da inteligência emocional é desenvolver empatia. Simpatia, se colocar no lugar do outro. Aprender a enxergar além do próprio ponto de vista. Enxergar pelo ponto de vista da outra pessoa. Pessoas emocionalmente maduras entendem algo muito importante. Todo comportamento possui uma história por trás. Isso não significa concordar com tudo, não é isso. Mas significa compreender que muitas vezes a gente está lidando com pessoas feridas. Pessoas feridas ferem. Pessoas inseguras, pessoas assustadas, pessoas sobrecarregadas. Falando um pouquinho aqui do nosso mestre Jesus, ele demonstrava isso constantemente. Ele enxergava além da superfície. Ele via além dos erros. Ele via além das aparências. Ele via além dos rótulos. Talvez uma das maiores demonstrações de inteligência emocional seja exatamente essa capacidade de enxergar a humanidade das pessoas. Outra habilidade fundamental é aprender a lidar com frustrações. Não é fácil lidar com frustrações, porque a vida não segue roteiros. Nem sempre as coisas acontecem como planejados. Nem todas as portas se abrem da forma que a gente espera. Não é assim? Nem todos os relacionamentos funcionam. Nem todos os sonhos acontecem no tempo que a gente gostaria. E tudo bem.
Pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que nunca enfrentam frustrações. São aquelas que conseguem continuar caminhando apesar das frustrações. Existe uma frase que eu, Ricardo, particularmente gosto demais. A maturidade emocional começa quando paramos de exigir que a realidade seja exatamente como a gente quer. Pensa nisso. Grande parte do sofrimento humano nasce do conflito entre expectativa e realidade. Queríamos uma coisa, aconteceu outra. Então a gente sofre. Não é assim? A inteligência emocional ajuda a gente a adaptar, aprender e continuar. E programação neurolinguística tem tudo a ver com inteligência emocional. Uma coisa está relacionada à outra, que é a minha especialidade. Outra característica importante é a capacidade de responder em vez de apenas reagir. Reagir é automático, responder é consciente. Quando alguém provoca você, a reação é imediata. Quando alguém critica você, a reação é imediata. Não é assim? Mas existe um espaço entre o acontecimento e a resposta. E é nesse espaço que mora a inteligência emocional. Imagina alguém apertando um botão e controlando suas emoções. É isso que você quer? Parece absurdo. Mas é exatamente isso que acontece quando qualquer comentário consegue destruir o seu dia. Quando qualquer crítica tira sua paz. Quando qualquer dificuldade faz você desistir. Desenvolver inteligência emocional é recuperar esse controle. Eu quero propor um exercício simples aqui. Se você está acompanhando os meus vídeos, você sabe que diariamente eu estou trazendo exercícios. Então eu quero propor um exercício simples. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você sentir uma emoção intensa, você vai fazer 3 perguntas. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Qual é a resposta mais inteligente que eu posso dar agora? É para parar e responder essas 3 perguntas. Não a resposta impulsiva, não a resposta emocional, não a resposta inteligente, não é isso. Você vai ficar impressionado, impressionada com os resultados, eu posso te garantir. E eu quero terminar a nossa conversa com uma reflexão muito importante. Muitas pessoas passam a vida tentando mudar o mundo ao seu redor. Tentam mudar os outros, tentam controlar circunstâncias, tentam controlar o futuro, mas elas esquecem de desenvolver algo muito mais poderoso, a capacidade de governar a si mesmas. É aí que está o segredo. Porque quando você aprende a administrar suas emoções, algo fora de série, extraordinário acontece. As dificuldades, claro, elas continuam existindo. Os desafios continuam aparecendo, sem dúvida. Não estou te oferecendo nenhum milagre. As pessoas difíceis continuam existindo, mas você deixa de ser arrastado por tudo isso. Você se torna mais forte, mais consciente, mais equilibrado, equilibrada, mais leve, não é bom? Mais livre. Talvez a inteligência emocional não seja a capacidade de evitar tempestades. Não é isso. Talvez inteligência emocional seja a capacidade de aprender a navegar pelas tempestades. E a boa notícia é que isso pode ser aprendido. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma reação de cada vez. Quero que Deus abençoe mais uma vez aqui a sua vida, a sua família, seus projetos. E se essa mensagem foi legal para você, se você curtiu, escreve nos comentários. Eu escolho desenvolver minha inteligência emocional, que eu vou entrar em contato com você, tá bom? Vou te fazer um convite, talvez te enviar até um presente. E lembre-se, além de escrever nos comentários, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que deseja crescer emocionalmente. E a gente vai se ver no próximo Café com o Rei dos Reis. Um grande abraço, fique muito bem.